Sejam bem-vindos ao Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da série What If da Disney Plus, relacionando ele com o conceito Mulheres na Geladeira. E se você curte análises além do óbvio sobre obras da cultura pop, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos vídeos. Esse era um vídeo que não estava no script, mas depois de assistir a esse episódio de What If do Doutor Estranho, eu senti necessidade de fazer esse vídeo porque coincidiu de ser na semana em que saiu uma collab de um grupo de mulheres incríveis lá no Instagram. Eu vou deixar todas elas linkadinhas aqui na descrição do vídeo, falando sobre o termo Mulheres na Geladeira. Essa collab, inclusive, tem a Ju, minha amiga pessoal lá do Deixa Eu Te Indicar, que além do perfil no Instagram, tem também um canal no YouTube. Vou deixar também ele linkadinho aqui pra vocês acessarem. E essa análise tem spoilers do quarto episódio focado no Doutor Estranho, então se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, salva pra assistir depois. Esse quarto episódio, como eu já falei, ele tá focado no Doutor Estranho e na trama que aconteceria se ele tentasse salvar a Christine, que não importa o que ele faça, sempre acaba morrendo lá no início do episódio. Esse episódio foi o que eu achei mais emotivo, mais pesado e mais triste de What If até agora. Nos dois primeiros a gente teve finais felizes, foram episódios divertidos. No segundo, em contrapartida, a gente já tem uma coisa um pouco mais macabra, porque os Vingadores estão sendo assassinados, mas termina numa nota um pouco feliz. Afinal de contas, o responsável ali por toda essa bagunça acaba sendo preso. Já nesse aqui, ele é só realmente muito pessimista e muito triste, porque o final do episódio termina com um apocalipse. A gente tem dois doutores estranhos, um lutando contra o outro, e vence o mal, o que é algo raríssimo de acontecer na Marvel. Então, parabéns aí pela coragem dos roteiristas desse episódio. Agora, apesar de inovar nesse sentido, teve uma coisa que esse episódio não inovou, que foi a utilização do conceito Mulheres na Geladeira. Se você não é familiarizado com esse conceito, Mulheres na Geladeira faz referência a uma HQ do Lanterna Verde, em que ele tá chegando em casa um belo dia e encontra a sua namorada na geladeira. Obviamente ela tá morta. E é esse acontecimento que é utilizado na narrativa para desenvolver o personagem masculino, no caso aqui o Lanterna Verde. Por causa dessa HQ, a escritora de HQs Gayle Simone, lá em 1999, consolidou esse termo Mulheres na Geladeira, para se retratar obras que utilizam o assassinato de mulheres como recurso narrativo para evoluir os personagens masculinos. A mulher, ela não tem importância nenhuma na trama, a gente não sabe o background dela, qual é a história que ela não tem enredo próprio. E a única coisa que importa pra trama é a morte dela, porque é essa morte que vai dar a motivação que o personagem masculino precisa pra fazer acontecer, mudar o rumo das coisas, se vingar. Enfim, a morte da mulher impulsiona o desenvolvimento do personagem masculino. E a gente nem precisa pensar muito pra começar a lembrar de exemplos em filmes que isso aconteça. Acho que o grande vencedor disso, com certeza, são os filmes de super-heróis. A gente tem, por exemplo, Deadpool, Cavaleiro das Trevas, o espetacular Homem-Aranha com a personagem da Gwen Stacy, Bárbara Gordon do Piada Mortal. Agora, isso não tá limitado totalmente a obras envolvendo super-heróis. A gente tem, por exemplo, aí A Origem e séries como Breaking Bad, que a gente teve a morte da namorada do Jesse pra alavancar a trama e a relação super conturbada entre ele e o Walter White. Então, voltando agora pro quarto episódio da série What If da Disney Plus. Como eu falei, eu gostei muito desse episódio porque eu adorei o fato dele ter terminado de uma forma pessimista. Nem sempre o herói consegue salvar o dia. Só que eu não consegui assistir e deixar de pensar nesse conceito de Mulheres na Geladeira porque ele que ditou o episódio inteiro. E foi muito engraçado porque a personagem da anciã, ela quase que fala literalmente todo o conceito em uma fala dela com o Doutor Estranho, com o Stephen. O Doutor Estranho tá nesse looping infinito de tentar sempre salvar a Christine, então ele começa a fazer coisas diferentes, ela dirige, eles não vão pra lá, vão pra uma pizzaria, ele atrasa um pouquinho pra sair, e não importa o que aconteça, ela sempre morre, e aí numa dessas, nesse loop infinito, a anciã vira pra ele e fala: Stephen, ela precisa morrer. O universo como
como você conhece, precisa que a Christine morra para que você consiga evoluir, porque é só com a morte da Christine que você vai ter a motivação para se tornar o Doutor Estranho. É com a morte dela que você vai começar a se interessar mais por conhecimento. Em busca desse conhecimento, você vai ter acesso ao olho de Agamotto e vai se tornar o Doutor Estranho. Então a morte dela precisa acontecer. Não importa quantas variantes que você faça da equação, o resultado vai ser sempre o mesmo, a morte dela. E ela é bem autoexplicativa. Ela fala, ela precisa morrer para que você evolua e o mundo precisa de você, Stephen. Se isso não é um grande conceito de mulheres na geladeira, eu não sei mais o que é. E foi justamente aí que eu acho que o episódio perdeu um pouco os pontos comigo, porque foi muito triste parar pra pensar que o apocalipse nesse universo somente ocorreu porque a mulher sobreviveu. Porque o Stephen conseguiu impedir a morte da Christine. Ou seja, a gente precisava, a única coisa que a gente precisava para salvar o mundo inteiro era uma mulher morta. E por que a motivação tem que sempre ser essa, né, gente? Eu acho muito interessante a gente se conscientizar que esse conceito e que esse recurso narrativo existe pra gente ter mais senso crítico. Eu não tô falando aqui pra você não gostar desse episódio, até porque, como eu falei, eu adorei o episódio. Achei muito bacana ele ser pessimista. Eu adoro A Origem, eu acho um filme fantástico. O Cavaleiro das Trevas continua sendo o meu filme favorito de super-herói até hoje. Então, diversas obras favoritas minhas também utilizam esse recurso narrativo do Mulheres na Geladeira. Então, eu não tô falando que a gente tem que demonizar essas obras, mas é muito importante que a gente tenha consciência de que esse recurso narrativo existe. Por que a morte da personagem feminina ela é sempre utilizada como algo para motivar o personagem masculino a encontrar o seu caminho? Não é possível. Será que não tem nenhuma outra motivação? Mata, sei lá, mata o filho da pessoa, ou não mata ninguém, faz a pessoa perder todo o dinheiro dela, faz a pessoa ficar doente, sei lá. O fato de tantas obras utilizarem isso como recurso narrativo, o fato disso vender, dessa ideia vender, diz muito sobre o tempo que a gente vive, sobre a sociedade que a gente vive. E pode ser sim que em uma obra faça muito sentido você assassinar um personagem em prol da evolução do outro. Não é que essas coisas não possam mais existir. A provocação que a gente faz com esse vídeo e que a própria Gayle Simone, quando cunhou esse termo, quis fazer, é que essa não precisa ser a única solução para motivar um personagem masculino a ter a sua própria história e evoluir. E é só a gente criando a consciência de que isso é algo que existe nas narrativas que a gente consegue reverter essa história e dar maior representatividade para os personagens femininas. E esse foi o nosso vídeo curtinho, só para explicar para vocês, quem não conhecia o termo Mulheres na Geladeira, associando ele ao 4º episódio da série What If. Eu não quis perder essa oportunidade porque acho que esse é um tema muito importante. Mas você curtiu o 4º episódio de What If? Consegue pensar em alguma outra obra que também utiliza esse recurso do Mulheres na Geladeira? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, é lógico, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações, porque ajuda demais a gente a continuar com o nosso trabalho. Um beijo e até a próxima!